Você está ouvindo Azul de Domingo. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem ouvindo esse novo episódio de Azul de Domingo. Aqui quem fala é o Bruno e hoje estou sem meu amigo Edu, que por forças maiores não pôde comparecer à gravação desse episódio. Porém, nesse meu golpe de estado aqui, trouxe a galera da minha equipe da Modelo para poder fazer um episódio especial e falar um pouquinho sobre como foi a produção do nosso curta, como que foi o projeto, como que nós nos aventuramos por esse mundo do cinema independente. Então eu gostaria de chamar aqui Luiz Henrique Costa, o LH, diretor do filme, roteirista, e meu amigo também Pedro Santoro, produtor do filme. Olá, eu sou o LH. Eu fui o roteirista junto com o André Arruda e eu dirigi a Modelo. Eu trabalho em coordenação de projetos na Grupo Cultura, fundei o podcast República do Medo e também faço parte da bancada do Não Apague a Luz. Então, sei lá, 8 anos de podcast, 9 anos de podcast, não sei, eu perdi a conta, eu parei de contar e é sobre isso. É velho, né? É velho, cara. Achei que era mais. Eu parei de contar, mas deve ser isso. E eu sou o Pedro Santoro. Eu não tenho um currículo tão extenso, mas fui aí responsável pela produção executiva, pela direção de produção, pela coordenação de projeto, por qualquer produção e acúmulo de função possível aí. Qualquer momento de desespero. Exato, talvez fiquei com medo de ser preso em algum momento, mas tá tudo certo agora e o filme foi maravilhoso e vamos falar sobre ele. É isso então, pessoal. Queria agradecer vocês estarem aqui e queria começar um pouco aqui falando sobre como que foi o projeto, assim, principalmente pro Luiz que escreveu o roteiro, estava na escrita do roteiro, como que foi essas primeiras etapas, assim, até o projeto ser aprovado no mecenato aqui em Curitiba. Acho que a ideia inicial de adaptar Lovecraft, né, a Modelo é uma adaptação do modelo de Pickman, acho que nasceu em 2020 com com a eu queria brincar com esse conto, porque eu acho um conto bem legal. É a história de um cara que ele tá conversando com algum amigo por carta, que ele tem um professor que era muito maluco na faculdade, e esse cara pintava uns quadros meio estranhos, que tinha alguns demônios, e esse demônio, no final das contas, ele descobre que esse demônio era realmente um demônio de verdade que estava no porão da casa desse cara. E daí, então, eu queria brincar com essa questão que, tipo, o horror cósmico é uma coisa que a gente não consegue descrever, a gente não consegue entender como humanidade, né? Uma coisa mais antiga. E daí, então, eu queria brincar com isso, do tipo, como que a gente descreve um quadro que a gente não consegue entender? Na literatura, por isso que o horror cósmico funciona muito bem, assim, porque ele parte desses rabiscos, né, de ideias para sua cabeça conseguir completar. E daí, então, a primeira coisa que a gente fez foi um audiodrama que eu escrevi em 2021. Esse audiodrama ainda existe, mas acho que não era a forma final, assim, ele era uma adaptação muito mais fiel ao conto original. Então, em 2022, eu escrevi a primeira versão do roteiro. Aí o André entrou no final de 2022. Então, em 2023, quando a gente pôde participar, né, do edital de mecenato, pela Fundação de Curitiba, o roteiro já estava feito. E daí foi uma versão mais bem diferente, assim, né, do conto, né? Aqui a gente traz a ideia de uma menina que ela volta para cuidar do pai, porque ela perdeu a mãe. E o pai é esse cara recluso que vive no ateliê dele pintando coisas estranhas, até que a Ana começa a entender o que o pai estava pintando. Ela, enfim, acaba tendo um desfecho e descobre o que é aquilo. E daí então tem essa ideia do tipo, desde o roteiro,
de como mostrar os quadros sem mostrar os quadros, né? Porque a partir do momento que eu mostro na tela uma coisa que não é tangível, né, tipo, ela acaba sendo muito tangível. Tem a brincadeira, né, tipo, da cor que caiu no espaço, que a produção decidiu que ia ser roxa, né, se é uma cor que ninguém entende, porque roxo. Então, a gente queria brincar com essa coisa do tipo do não visto. Então a gente partiu disso, né, da partir de brincar isso desde o roteiro e depois da direção também, de como que os atores iam lidar com essa visão, e daí então entra a fotografia, a direção de arte, de trazer esse estranhamento pra dentro da história, assim. Bacana, bacana. E como é que foi essa para vocês assim escrever o projeto, né? Eu não participei da escrita do projeto em si para aprovação. Acho que vale também pontuar como que funciona assim para quem está ouvindo, né? Você escrever um projeto cultural, assim, no caso nosso, um projeto audiovisual, né? Eu entrei depois, assim, né? No começo eu só estava com o meu currículo lá, eu não participei dessa escrita, então acho que vocês podem falar bem mais. Eu acho que pode ser um aspecto bem interessante, assim. É um processo de aprendizado enorme também, né? Foi o primeiro projeto que a gente conseguiu aprovar em algum edital, um dos primeiros que a gente enviou, e foi num programa que já nem existe mais aqui na Fundação Cultural de Curitiba, quer dizer, a parte em que ele passou não existe mais, né? Mas no, no programa do mecenato subsidiado. E a gente passou na categoria iniciante, por justamente sermos aí pessoas recém-formadas, ainda na faculdade, compondo a maior parte da equipe, é, quase ninguém com projetos muito grandes nas costas, né, projetos mais independentes. Então foi um momento ali de, cara, acho que a palavra que vai regir a palavra vai reger essa escrita é aprendizado, assim, né? Alguns erros em algumas partes bobas, em alguns acertos muito fortes, em outras que foram o que causou essa aprovação, né? Para entender o que é um mecenato subsidiado, para quem, principalmente quem não é da área, assim, né? É basicamente a prefeitura de Curitiba, ela promove, né, que empresas e até pessoas físicas, mas no nosso caso foram apenas empresas, possam ser mecenas de projetos culturais, né? Ou seja, no sentido clássico da palavra, né? Da história da arte. Como isso funciona, né? A prefeitura promove isenção fiscal de alguns impostos, né? Por exemplo, nesse caso seria do ISS para as empresas, né? O Imposto sobre Serviços, e do IPTU para pessoas físicas, mas raramente usado. E no qual nós como produtores culturais podemos captar esse dinheiro e, né, que em vez de ir para o seu propósito, digamos, oficial, acaba indo para esse financiamento cultural da cidade. Essa é a lógica de onde surge esse dinheiro, né? Então a gente fez o projeto, é um edital como qualquer coisa pública, né? É um edital aprovado por pareceristas neutros. E uma vez aprovado nesse edital, a gente pôde captar esse dinheiro e fazer acontecer o filme. Eu acho importante falar que esse tipo de projeto, né, de edital, ele não tem ele não tem em muitas cidades. A gente vai ter isso no Paraná, em Curitiba, São Paulo vai ter algum tipo de mecenato também, mas no interior esse tipo de coisa não vai ser acessível, né. Hoje em dia, graças à lei Aldir Blanc, coisas parecidas vão existir, né, mas pensando no mecenato em si, eh foi muito bom pra gente entender como que poderia também funcionar um set maior, né. Porque, igual o Pedro comentou, todo mundo vem de um espaço de aprendizado na faculdade, de juntar os amigos e fazer um curta de final de semana, e a Modelo é um curta, na verdade, de 5 diárias, assim, então já muda muito, assim, né. Ok, o filme tem 15 minutos, mas foram 5 diárias pra fazer isso, e, vem desse espaço da gente aprender também como que funciona o edital, né. O cinema brasileiro,
ele se passa, na verdade, boa parte do mundo, mas ele se passa muito nessa isenção fiscal, você tem que entender como funciona o jogo, que é uma coisa que você não vai aprender na faculdade, assim. Eu sou formado em produção cultural pela Federal do Paraná, e mesmo assim, a gente aprende jogando, né? E eu acho que, então, a Modelo tem dois aprendizados maiores pra gente, que é, tipo, como funciona o edital e como a gente monta o edital, e como que a gente faz essa prestação de conta, como que a gente faz um filme com uma grana maior e o que a gente faz depois disso, sabe? Para todo mundo foi um aprendizado gigantesco de lidar com um set maior, de entender. Beleza, o edital ele é composto por uma apresentação, por uma justificativa, por os objetivos, enfim, o orçamento detalhado, público-alvo, tudo isso. E daí faz a gente até como tipo roteirista, como artista, entender esse processo do mercado, que é uma coisa que todo mundo que vai trabalhar na área vai ter que lidar, que é tipo, por exemplo, eu tenho um projeto, né, tenho um roteiro. Quem que é o meu público-alvo, né? Tipo, quem que são as pessoas que esse roteiro tá atingindo? Não é necessariamente um recorte de, tipo assim, só vai assistir pessoas de 18 a 24 anos que curtem horror cósmico. Não, mas é tipo, esse projeto ele conversa melhor com algum tipo de pessoa. Quem são essas? E você começa a entender que todo projeto que você faz, né, todo roteiro que você escreve, por mais que você queira que o mundo inteiro veja, que o mundo inteiro converse com aquilo, ele vai funcionar melhor com o tipo de público, sabe? E o mercado funciona assim, né? O mercado quer saber que tipo de público está funcionando. E a partir então de, tipo, entender quem são esse público, você vai conseguir pensar melhor o mercado, assim, sabe? Participar de uma rodada de negócio, pensar em outros editais, tipo assim, caraca, eu tive uma ideia aqui, eu acho que vai funcionar nesse edital, só preciso montar isso para caber no orçamento de 150 mil, assim. Porque é uma. Quando a gente fala de um filme de terror, é muito importante você saber que você vai gastar uma grana muito grande em maquiagem, em direção de arte. São vários elementos que, tipo, se eu criar um filme de romance, um drama com romance, eu não preciso muito pensar em montar um tentáculo de látex, por exemplo. Normalmente, sabe? E vale falar que você comentou 150 mil, mas a Modelo não foi feito com todo esse dinheiro, né? Ela foi feito com um orçamento bem mais baixo que isso, justamente por ter entrado naquela categoria iniciante. Isso, antigamente o mecenato do iniciante era 89 mil. É isso mesmo, né, Pedro? 79 mil. 79, pior ainda. Exatamente. E daí, então, é justamente isso. Beleza, eu tenho um filme, ele cabe 79 mil. Como a direção consegue fazer esse filme caber em 79 mil? Isso daí são várias questões que a produção vai conversar junto. Tipo assim, cara, é uma locação que a gente vai ter. A Modelo tem 2 locações, né? Mas um elenco mais enxuto, como que a gente vai apresentar esse monstro, tudo isso vai contabilizar no valor do filme. Que eu, como roteirista, trabalhando em outros espaços e dando aula de roteiro, eu falo isso pra galera, de tipo, eu não escrevo nada que eu não consiga filmar ou que eu não acho que é caro. Eu não vou colocar um tanque de guerra explodindo sei lá, o passeio público, porque eu sei que vai ser bem viável, sabe? Então, são coisas que a gente vai ter que pensar se a gente quer que o nosso projeto veja a luz do dia, sabe? E se tratando do horror, que é um gênero que, assim, a gente tá criando público no Brasil para assistir filmes de terror brasileiros. Eu tenho muito contato com a Lupa Filmes, o André da Lupa Filmes, ele é o produtor do Abraço de Mãe. O Abraço de Mãe é um filme de horror cósmico que tá na Netflix. E eu brinquei muito com o André, que eu falei que a gente referenciou Abraço de Mãe, mesmo sem ter visto na época, né? Porque a Modelo saiu meses depois, assim, do filme. E... Eu assisti, eu fiquei, caraca, que timing. Exato, foi muito engraçado. Eu falei com ele disso, assim. E ele falou que quando eles fizeram sessões, porque é um filme que foi pro Netflix, mas eles fizeram sessões em cinema. Que muita gente conversou com ele, tipo assim, caraca, é meu primeiro filme de terror brasileiro que eu assisto, sabe? Então a gente ainda tá criando formação de público que, tipo, que vai assistir filmes de terror brasileiros no cinema, e a gente quer conseguir botar filmes de terror brasileiros no cinema, do tipo, fazer filmes que vão passar no shopping, que eu vou assistir domingo, que eu vou assistir no sábado.
E eu acho que muito desse caminho é onde a gente tá agora, do tipo, vamos experimentar isso num curta de 80 mil reais? E para aprender, e eu falo isso como diretor, assim, para aprender como que eu vou conseguir lidar com isso, como que as pessoas que estão nas funções que elas estão exercendo vão conseguir lidar com isso. Pra gente conseguir formar profissionais melhores, que vão pegar um longa de 1 milhão, de 2 milhões, e vão fazer filmes muito legais da gente assistir, assim. Porque é o caminho que a gente tá agora. A gente tem várias pessoas incríveis, desde o Rodrigo Aragão, Gabriel do Amaral, o Marco Dutra, Juliana Rojas. A gente tem gente legal fazendo filme de terror no Brasil, mas é mais importante cada vez mais ter pessoas fazendo filme de terror no Brasil e o público assistir, seja no streaming, seja no cinema, pra gente formar essa cabeça de público mesmo, assim. Se você pensar, tipo, a primeira vez que o cinema brasileiro vê Cthulhu foi ano passado com Um Abraço de Mãe, sabe? E talvez a segunda vai ser agora com o Modelo, sabe? Então, e acho que ainda vale pensar em quantas pessoas realmente assistiram, né? Quantas pessoas foram assistir até o próprio Abraço de Mãe estando na Netflix, assim, né? Quantas deram play ali. É um filme que tem a Marjorie Chiano, então às vezes ela chama, né, público, mas ainda assim é um público muito restrito, né? Ainda são poucas pessoas que vão ter interesse por além do cinema de horror ser nichado, né? Porque o cinema nacional já é nichado dentro do nosso próprio país. Então, mas Então, cara, pensando em distribuição, é muito louco como o brasileiro ele curte filme de terror. sim, Se você parar pra pensar, tipo, A Freira 2 é um filme que lá fora, eles chamam de domestic box office, né? Tipo, não deu nada. E daí ele uhum, veio pro Brasil pro cinema e estourou, sabe? Então, tipo, o brasileiro ele tá acostumado, ele curte filme de terror. Então, eu acho que cabe a gente, como realizador, investir mais nisso, entender o que que é o terror e criar uma linguagem. A gente não tem uma linguagem brasileira. Tá todo sim, mundo experimentando. E eu acho isso muito legal. Assim, a gente tá numa fase de criar coisas, de experimentar coisas. E da estética da Modelo, as pessoas que assistiram, conversaram com a gente, tipo assim, falou, cara, eu achei que era um filme meio gótico, pela forma que ele começa, e daí ele vai pro horror cósmico. É, eu acho que a gente pode, tipo, brincar cada vez mais com elementos brasileiros no cinema, pensar filmes de horror cósmico que vão passar, igual, tipo, Abraço de Manhã é um filme que se passa num evento climático que aconteceu no Rio de Janeiro. E pensar, uhum. então, tipo, cara, um filme de horror cósmico que se passa em Curitiba no meio de julho e quando tá uma neblina desgraçada no Boqueirão, sabe? E daí é esse tipo de coisa que eu acho legal a gente começar a pensar e a gente começar a valorizar. Obviamente vão ter acertos e erros. Eu acho que daí, tipo, entra também nessa categoria da Modelo, de tipo assim, a gente assistindo, né, a coisa pronta depois de 5 meses de produção barra pós-produção ali, Mais até. mais até um pouco isso. E tipo assim, falar, caraca, cara, muito orgulho do que a gente fez, com o que a gente tinha, com o que a gente sabia na época, assim, sabe? Mas daí é isso, cada vez a gente quer mais, a gente quer testar mais coisas fora do gênero fora do horror cósmico, pra depois voltar no horror cósmico de novo e ir experimentando, assim. Vale a gente comentar um pouco sobre como foi a própria produção do filme aqui, né? Como que foi ir atrás dos equipamentos, ir atrás, criar uma decupagem, pegar o roteiro e traduzir isso em imagens, assim, né? Que é algo também muito trabalhoso, assim. E nós tivemos muita sorte de conseguir, com o orçamento que a gente tinha, muitas pessoas, assim, locadoras e lugares que puderam nos dar um apoio, assim, contatos que conseguiram nos fornecer equipamentos, assim, por um custo muito menor do que normalmente são esses equipamentos, né? Nós conseguimos usar boas coisas, assim, né? Então, e é um processo lento que você vai, tipo, nós somos eu e a equipe de foto, né? Deixar o nome de todo mundo aqui, né? Que a minha primeira assistente era a Bruna Schmidt, minha segunda assistente a Maisie Rodrigues, minha gaffer era a Natália Monroe, e as duas pessoas que eu tínhamos como na maquinária eram o Lin Mota e o Nicolas Mosco, todas pessoas muito queridas e muito
eficientes em tudo que fizeram, né? Que temos muito a agradecer a eles assim, por terem entrado junto. Nós fazíamos reuniões assim esporádicas, porque tipo, enquanto você está fazendo esse projeto, a vida está acontecendo, né? Tipo, as pessoas estão indo para a faculdade, as pessoas estão indo trabalhar, então foram muitas visitas assim em locadoras aqui da cidade para poder ver o que a gente vai pegar, como que a gente vai iluminar isso. Aí fica lá gastando tempo da galera na locadora, o pessoal, tudo bem, pessoal super aberto, assim, sabe? Venham aqui, teste, que a gente vai querer fazer parte disso, assim. Então, isso foi uma parada muito bacana, mas que fica também como aprendizado, assim, de tipo, qual que é o nosso limite? A gente imagina uma coisa visual e a gente começa a pensar assim, tipo, talvez seja fácil fazer. E aí, quando você vai botar a mão na massa, tu vai ligar um LED, tu vai ligar uma câmera ali, você percebe, cara, não é simples, esse movimento talvez não funcione, talvez a câmera fique muito tremida, talvez essa luz aqui vai dar um reflexo que não é para ter, sabe? Então, é muito maluco você pensar em como imprimir essas texturas e como imprimir uma narrativa com imagens assim e tendo tempo para trabalhar, né? Porque, por exemplo, nos filmes que a gente fazia antes, assim, na faculdade, assim, você meio que tudo parecia muito fácil de fazer, porque você tinha a ideia e você já tinha que executar, porque você não tinha nem basicamente tempo para pensar o roteiro, sabe? Então, é muito bacana, isso é um aprendizado muito grande, assim, em termos de produção e pré-produção, no caso, né? E eu acho que a grande beleza do cinema nasce daí, né? Cinema é uma arte que é primariamente coletiva, né? Em todos os aspectos. Para esse filme acontecer, e todos os outros filmes já fez acontecerem, precisou passar pela cabeça de muitas pessoas. Essas pessoas terem soluções criativas para problemas inesperados que aconteceram na pré-produção, durante a gravação, na pós-produção. E também né, no momento em que nos encontramos, assim, né? Também das pessoas que compõem essa comunidade, né? Tipo, das locadoras, até mesmo o pessoal da locação onde a gente gravou, sabe? São pessoas que não trabalham com cinema. É uma chácara, mas que entenderam a nossa situação, entenderam a importância disso, a importância cultural disso, né? A importância social disso e permitem abrir espaços, abrir portas para que tudo aconteça, né? Então, um grande abraço a todos aqueles que permitiram que o filme saísse da cachola aí do André e do LH, do papel e fosse para as telinhas. Uma vez que é aprovado o filme, captado, como é que foi, como que vocês podem definir, assim, explicar para galera que está ouvindo, como é que foi encontrar os lugares, encontrar as locações, como que foi decidir também a decupagem, como que foi pensar o que seria filmado, porque primeiro vem aquela... Eu lembro até quando saiu a lista, assim, isso vai muito da inocência, da falta de conhecimento da gente. Muita gente que passou junto, assim, na galera da faculdade, né, que saiu a primeira lista lá, a galera comemorando horrores, assim, porra, passamos, vamos fazer filme com dinheiro, sei que lá, sei que lá. E aí não é bem assim, né, não é a primeira lista que você divulgou ali que já tá todo mundo aprovado, todo mundo vai realmente ser contemplado com esse dinheiro, né? Existe uma lista de corte. Nessa lista de corte, as maiores notas vão ser contempladas, né, pelo mecenato. Não existe número certo, vai depender do orçamento daquele ano. Mas é isso, né? Coisas que você aprende fazendo. Então, tipo, a gente teve sorte de estar numa posição muito boa na lista quando a gente fez o modelo. E daí, então, mesmo sem entender muita coisa, a gente já estava feliz. E daí, no meio do processo, alguém falou, acho que foi o professor de vocês, falou, então, gente, existe essa lista, ela quer dizer tal coisa. E daí a gente falou, não, a gente ainda tá dentro, vamos acreditar. E a gente Foi, eu realmente acho estava que dentro. a Vicky, eu acho que compartilhou, né? Eu acho que foi a Vicky. A Vicky, no caso, pessoal, ela fez assistência de produção, né? Sim. Com o Pedro, inclusive a namorada do Pedro. Ela compartilhou no Instagram que a gente tinha passado, não sei o que lá.
E aí um professor nosso, o Fábio Alon, ele chegou e falou assim, porra, que legal, tomara que vocês sejam contemplados. A gente ficou, como assim sejam contemplados? O que você quer dizer com isso, né? E aí foi um leve balde de água fria, assim, mas acabou dando tudo certo. Eu tô lá, como assim? Tomara, já tá aqui, confia. Mas é isso, então a gente entendeu esse processo maluco do FCC a partir disso. Mas assim, a produção em si, pensando na pré e na produção, é você aprender com o que é possível, sabe? A gente conseguiu uma locação muito boa, que atendia o que a gente pensava, mas a gente precisava pensar nessas coisas que são mais pé no chão, de tipo, como gravar naquela locação, coisas que você tem que voltar pro roteiro, do tipo, porque o modelo é um filme que depende muito da geografia do espaço, então a gente teve que pensar do tipo, ela vai sair do quarto, onde que era o quarto do pai dela, onde ficava o ateliê do pai, tudo isso teve que ser reorganizado no roteiro a partir da locação escolhida, assim. E eu acho que um dia antes de ir pro set, eu tinha visto uma entrevista do George Lucas falando que um filme feito já é um milagre, porque se a gente pudesse colocar uma introdução no início de todo o filme, de tudo que deu errado antes dele existir, pedindo desculpa, as coisas seriam diferentes, assim. E é justamente isso, é um modelo, tipo, teve um dia que acabou a luz e a gente teve que entender o que seria possível fazer enquanto a luz não voltava, e daí então fizemos umas cenas externas para não perder tempo, e no mesmo dia foi uma cena muito tensa, que era uma das cenas principais do filme, a gente teve que gravar correndo, e daí justamente isso, tipo, pensar com a direção, com a fotografia, com toda a equipe, beleza, a gente tem menos tempo que a gente tinha previsto, como que a gente faz isso acontecer? Isso é incrível, sabe? Então, eu digo que parece que dirigir é resolver problemas, mas eu acho que resolver problemas é o que todo profissional bom no set faz, sabe? Isso. E porque por mais que a gente se planeje, tipo, eu e o Pedro, nós três estamos juntos em outro projeto, na verdade, e a gente tá se planejando o máximo possível. Vamos treinar isso, vamos fazer aquilo, vamos gravar isso antes pra ver como vai ser. A gente sabe que no dia, muito provavelmente, não vai ser daquela forma, sabe? A gente sabe que no dia talvez chova, a gente sabe que no dia talvez tenha dor de barriga no ator. E daí a gente vai ter que repensar várias coisas, sabe? Eu tenho um amigo que ele fez um filme na Coreia, ele fez faculdade de cinema na Coreia, e ele teve a honra de dirigir um filme, escrever um filme coreano, e o vilão do filme dele quebrou a perna um dia antes das gravações iniciarem. Cacete, hein? E, e daí eles tiveram que agregar o cara com a perna quebrada na história e ficou incrível, assim. Parece que o roteiro pedia aquela perna quebrada, assim, sabe? E a modelo é um pouco disso, assim, sabe? Coisas que a gente podia fazer com os atores, do range deles de atuação, até onde a Bianca ia, até onde o Paulo ia, tudo isso, ou a própria Carol, que fez a médica. Tudo isso foi pensado, mas chegou no dia a gente tinha que entender como que ia ser o feeling, como que tudo ia se dar, assim. Porque é isso, por mais que exista um dinheiro, acaba sendo um cinema de guerrilha. A gente não pode ficar, não, a gente vai ficar uma semana pensando no ateliê do pai por dentro e filmando detalhe, e daí a gente faz um plano assim, um plano assado, daí a gente testa. Não, a gente tem 2 horas, 3 horas e é sobre isso, vai, sabe? Então você tem que ter uma decupagem mais fechadinha, e o cinema brasileiro às vezes ele pede muito isso, assim. Você tem que ter um desprendimento também, né? Pra entender o que pode acabar não entrando, né? Porque você pode ter na decupagem aquele plano que tu fala, nossa, esse aqui é aquele plano que eu não posso abrir mão de jeito nenhum, não sei o que lá, porque ele vai ser maravilhoso, ele vai ser lindo, e às vezes você vai ter que deixar pra trás por vários motivos de logística, né? Então, Eu ainda não sofri muito a ideia de fazer um plano e ele não entrar no filme. Tipo, o modelo em si, eu acho que tem 2, 3 planos que não entraram, mas não fazem diferença, assim, sabe? Eu penso muito em fazer um cinema mais enxuto. Eu acho que eu estou falhando nesse novo projeto. Enxuto no sentido de, tipo,
o que a gente gravar é o que é muito necessário, sabe? Mas aí daí também entra numa ideia que, tipo, a direção é um lugar muito ingrato de escolhas. Que o diretor, ele tá numa posição que ele não pode errar. Não é igual a escrita. A escrita, você vai escrever 10, 15 coisas até a primeira ser produzida. Então você vai aprendendo a sua linguagem, você vai aprendendo quem é você, assim. Enquanto a direção é um espaço que você vai estudar, você vai fazer, só que tudo que você errar tem que ser uma coisa nova e melhor, sabe? Você não tem muito espaço pra, tipo assim, cara, eu tava só treinando aqui, sabe? Tá tudo bem. Tem muita gente envolvida e muita gente que quer que aquilo seja assistido. Então existe um peso para que você faça o melhor possível, sabe? Então eu acho que você vai ter que, tipo, eu tenho a visão de que você tem que tentar pensar já como direção, desde o início, o que é mais possível de ser enxuto. Por mais que a gente vai filmar a gente vai filmar um plano aqui a mais, porque se a gente precisar, a gente tem. Mas tudo o que vai precisar estar no filme já tem que ter feito. Sim, é verdade isso. Inclusive, muitas coisas que a gente gostaria de adicionar, que até que não, às vezes não estavam na decupagem original da modelo, a gente acabou tendo que abrir mão, né? Principalmente na cena do ateliê, que foi o dia em que tudo deu errado, que foi a questão da luz acabando. Não tudo deu errado, né? A luz acabou. Falar que tudo deu errado também é dramatizar demais. Não, mas a luz acabou, a gente teve questão da ordem do dia, tipo, se teve ator que tinha que ir embora, então a gente teve que avançar algumas coisas que a gente queria deixar por mais de madrugada. Então tudo deu errado, mas deu tudo certo, assim. Exato, então. Então não deu tudo errado, mas deu quase tudo errado. O plano original deu errado. O plano original deu errado, exatamente. E eu acho que é isso, o cinema você tem que pensar, tipo assim, cara, muito provavelmente o plano original não vai dar certo. Você tá pronto pra chorar 5 minutos no banheiro e voltar e falar, Ou bora, no carro, galera? né? Ou no carro. Ou no carro. Tem a história muito boa que, tipo, o André, que foi assistente de direção no filme, quando a luz acabou, e o Pedro tava, tipo, maluco, procurando o que podia fazer, o André olhou nos meus olhos e falou, eu vou no carro chorar 5 minutos, mas eu já volto. E daí, uma pessoa da equipe chamou ele, tipo assim, André, vem cá. Ele olhou pra mim, no fundo dos meus olhos, e falou, cara, eu não posso nem chorar agora, olha que merda. Exatamente. Essa foi uma situação desesperadora. Mas, cara, é aquele negócio, né? Se o filme fosse gravado. Feito borboleta, né? Fosse gravado um dia antes, um dia depois, uma hora antes, uma hora depois, seria um filme completamente diferente do que ele foi, né? Exato, nesse mesmo dia teve um momento que nós tivemos que pegar pelo cabelo, né, Luiz? Sentar no gazebo e falar, vamos redecupar essa cena aqui. Que era exato. aquela cena do Apino, né? Nós tínhamos um plano Apino para fazer, que algumas questões não estavam dando certo. E aí começa aquela situação desesperadora, né? Tipo, o que a gente vai fazer? Então tem que sentar, né? Nesse momento vai ter que sentar, se acalmar e pensar. O que nós vamos fazer, né? Que foi que se passou. Mas isso eu acho legal, porque eu olhando aquela cena como ela ficou hoje em dia, eu gosto mais dela, sabe? Uhum. E até pela essa ideia do que a gente falou sobre o filme, que a gente queria trazer essas migalhas de como que era o quadro, eu acho que funciona mais. Mas é isso, são coisas que, tipo assim, na hora você tem uma ideia muito idealizada na sua cabeça, e daí na hora ela não vai dar certo. Você tem que estar pronto pra conseguir mudar aquilo, assim, sabe? Isso vai acontecer com todos os filmes que a gente vai fazer na vida, e daí cabe muito a equipe certa, com as pessoas certas, com questão de pressão e temperatura correto pra tudo funcionar, assim, sabe? Tanto que tem cenas antológicas do cinema que são improvisos, assim, sabe? Você não acredita que, pô, como é que aquele, né, aquela cena perfeita que tem um clássico da TV brasileira, né, Guerra dos Sexos, a briga de comida, que Sim. resume o que foi aquela novela como um todo. Foi uma cena completamente improvisada, sabe? Então é estar aberto ao novo e saber que o novo vai chegar, você querendo ou não, né? Cara, é isso. E daí tinha uma brincadeira que eu encontrei no set da modelo que era o The Shark Isn't Working. Né, o tubarão não tá funcionando. Que é a famosa frase do tubarão, né? Do filme do Spielberg. Que o tubarão literalmente não funcionava.
né? Chegaram pra ele no set e falavam, então, o tubarão não tá funcionando. Ele não podia sentar e chorar, ele tinha que falar, beleza, como que a gente vai filmar um filme de monstro sem o monstro, sabe? E ele conseguiu fazer a criação do blockbuster a partir disso, sabe? Perfeito. E virou um mantra, assim, tipo, The Shark Isn't Working, que não era tipo, vai dar tudo errado, é tipo assim, como que eu faço disso ser uma coisa incrível, sabe? Tem outra brincadeira que eu fazia com o Pedro e com o André, que era tipo, o Herzog passou um navio numa montanha, a gente não vai conseguir terminar essa merda, sabe? É bem isso. É isso. Teve um momento lá, né? Quando os ouvintes assistirem o filme entenderão quais momentos a gente tá falando, assim, né? Mas digamos, o momento mais tenso ali do filme, que se passa nesse ateliê do pai, chegou o momento da gravação, assim, que tava extremamente atrasado, né? Foi nesse dia que acabou a luz, tudo dando errado, o LH falou, pô, vamos deixar pra amanhã, assim, teve que todo mundo parar, olhar nos olhos dele e falar assim, não existe amanhã, sabe? É agora ou nunca. Então, Não, exato, assim, teve muito que eu quebrei, assim, e é legal, é que é um filme que pra gente era muito difícil algumas coisas, de tipo, mexer com fogo, muita maquiagem, e tudo acontecendo, mas foi muito bom, assim, é uma prova de fogo, tipo assim, cara, a gente consegue, sabe? Olha o resultado, exato. a gente consegue fazer. Eu acho que o cinema é um pouco isso, assim, se você, tipo, tá ouvindo, quer entrar na área, eu acho que é tipo um desafio a cada projeto. Tipo, eu nunca escrevi um filme que eu acho muito legal, porque eu nunca. Eu queria trabalhar com um fantasma, e daí agora eu tô pensando como que vai ser esse fantasma. Eu nunca trabalhei com efeito visual. Eu quero que o meu fantasma seja feito com VFX, sabe? Pô, vai atrás de uma pessoa que trabalha com VFX, vai pensando nisso. E daí é isso, todo projeto você desafia você em uma coisa nova, diferente, e vai entendendo junto com a sua equipe os melhores caminhos pra isso, assim. Você sai. Isso é uma coisa bacana, assim, que eu tirei de muito aprendizado, assim, como diretor de fotografia, que foi imaginar, né, que nas primeiras reuniões ali de decupagem e tal, a gente imagina muita coisa, assim. E eu sempre fui do diretor de fotografia que pira nas paradas. Quer fazer um plano pino? Vamos fazer. Mas se a gente fizer o plano pino, a câmera girar e der cambalhota, sei lá, eu vou falar, vamos fazer então. Então foi muito interessante, assim, imaginar planos que fossem até complexos de fazer, plano sequência, essas coisas do tipo, e ir atrás e descobrir como fazer, né? Porque na universidade, por mais que a gente aprenda muita coisa, a gente não aprende tudo isso, assim. Então você precisa se virar nos 30 às vezes, precisa descobrir, pesquisar, conversar com pessoas, assim, e isso vai te agregando muito, né? E ao que você tem de conhecimento técnico, né, profissional, criativo, né? Hoje, um ano depois das filmagens, né, inclusive fez há poucos dias um ano na verdade, fez há poucos dias 2 anos da aprovação do mecenato. Eu recebi uma lembrança no meu celular. E um ano depois das filmagens eu já vejo muita coisa que, tipo, a minha melhora técnica hoje em dia, né, desde então, me faz pensar, nossa, isso aqui dava pra ter feito tal coisa. Ou alguma dificuldade que eu tive no set, eu consigo pensar, entendi o que me causou tal dificuldade, foi isso, isso e isso, sabe? Então é um constante aprendizado, assim, e é muito legal, assim, você ter essa possibilidade de ir atrás dessas coisas. E eu já consigo ver, por exemplo, equipamentos que eu odeio trabalhar. Tipo, por exemplo, o Follow Focus, que foi pra mim um dinheiro que foi jogado meio que fora. Mesmo que a gente tinha a Bruna, que era uma excelente foquista, às vezes o equipamento fala assim, não vou funcionar, e acabou, cara. Lide com isso. Né? Porque a gente pegou aquela porra lá pra fazer o plano sequência. E no plano sequência ele resolveu morrer. Então, tipo, se virar nos 30 é um monte de merda toda hora, assim, né? De vez em quando tu fica, caralho, mais uma, cara. Não basta ter acabado a força outro dia, agora o negócio vai parar de funcionar. E. Complexo, é uma parada complexa, assim, mas que eu tenho que dizer que pra mim, assim, vale muito a pena, sabe? Eu acho que o ambiente que eu mais me sinto bem, assim, me sinto tranquilo, que eu sinto uma calma, assim, mesmo que não esteja uma calma necessariamente no ambiente, mas uma calma interna, pra mim é em set de filmagem, cara. Realmente sinto que eu
amo aquilo, sabe? Eu amo estar ali, tanto que é muito difícil vocês me verem num set de mau humor, assim. Eu acho que eu odeio pré-produção. O fato de, tipo, ter que desenhar tudo e pensar, mood board e tal. Do set é o momento que, tipo assim, é a hora da verdade, a hora de fazer, sabe? Sei. E daí é uma questão de, tipo, vai ter que ser resolvido aqui e agora, sabe? Eu acho que eu acabo lidando melhor com isso, assim. Eu sofro muito na pré-produção. E estou sofrendo na pré-produção. É que na pré-produção você tá no mundo das ideias, né? Tipo, pô, o Sim, que sim. pode acontecer? E se tal coisa? E no Eu acho set que eu, mão na massa um e... filme de terror não precisa de uma pré-produção grande, você precisa. A estética do horror, ele pede essa coisa mais visceral de você, assim. Que, ok, tem que ser feito, e é muito importante que uma produção de filme de terror seja longa, mas é, depois de tudo feito, você acredita que quando você for pro set, pra produção, ainda vai ter coisa que você precisa mexer, sabe? Ainda vai ter coisa que você vai olhar pro set e falar, cara, isso tem que funcionar de outra forma. E você vai ter que conversar com a equipe e entender com eles o que vai ser possível ou não, assim. Ainda mais num ambiente em que o dinheiro não é infinito, né? Tipo, Que é onde a gente trabalha no Brasil, assim, sabe? Tipo, é, eu não acredito que, independente do tipo de filme que a gente tá fazendo, a gente nunca vai ter um orçamento de 100 milhões pra fazer um filme. E mesmo se tiver um orçamento de 100 milhões, a gente sabe que coisas vão acontecer que não vão depender de dinheiro, sabe? Então, eu acho que tem muita coisa assim que você vai aprendendo nesse no edital como mecenato, numa Penab da vida, né? No Aldir Blanc, que é um pouco maior, né? Eu acho que ela chegou até 300 mil. E eu, tipo, pensando, caraca, imagina fazer um curta com 300 mil, que lindo, sabe? Então eu acho que tem essas coisas que são legais de você pensar e você ir atrás. E eu acho que o primeiro passo do cinema é fazer, tipo, juntar, que é isso que o Pedro falou sobre coletividade, é juntar com as pessoas que querem fazer, que estão dispostos, tipo assim, caraca, tipo o Bruno, que ele tem muitos interesses, mas ele tem um interesse em fotografia, e ele faz isso bem, e daí junta com o Pedro, que tem interesse em produção executiva, junta com a outra pessoa que tem interesse em arte, e daí você vai criando esses laços e fazendo coisas juntos que todo mundo vai crescer, sabe? E sobre, então, acho que nós falamos bastante da questão de produção. Quer falar um pouquinho sobre a pós-produção também? Eu acho que a pós é o momento final de mexer na história do filme, né? Você tem fazer a montagem, né? Beleza, eu filmei todos esses planos, onde eu coloco eles da melhor forma possível. E daí depois disso tem uma cor, né? Tipo assim, qual que cor? Porque o cinema a gente não grava como a gente grava no celular, né? A gente grava mais lavado, justamente pra gente conseguir trabalhar essas cores melhor na pós-produção, assim. Esse, Se eu quero um inclusive, é filme. interessante de comentar, porque muitas pessoas não sabem disso, assim. Pra gente que tá da área, assim, há algum tempo agora, né, já estamos formados e tal, até para as pessoas que já... Tem gente que já nasceu meio que nessa era de mídia, não sei o que lá, mas a gente não grava e tá pronto, né? A gente grava e tem um longo trabalho de fazer existirem cores daquele filme, né? Eu tive isso assim esses tempos atrás, acho que eu tava trabalhando, não lembro se era na Modelo, se era em algum outro filme que eu tava colorindo, e a minha mãe viu assim, tipo, falou, nossa, mas por que é tão lavado? Eu falei, é porque a gente tem que fazer isso, 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 isso. Aí eu fui mostrando pra ela todas as etapas, assim, sabe? E as pessoas realmente não têm essa noção de que realmente não é só gravar e tá pronto, assim. Às vezes pode parecer bobo, mas isso é muito real, assim. É muito interessante de pensar como que a pós-produção ela é feita e apresentar, mostrar isso para as pessoas que não têm essa vivência, assim, do cinema ou do audiovisual em geral, né? Não só a pós, mas tipo, o próprio filme ele não é gravado de forma sequencial normalmente, né? É verdade. Então, tipo, questão de logística, assim, eu tenho uma casa que eu vou gravar cenas importantes, mas, sei lá, é uma locação que eu só posso fazer no final de semana e as outras eu posso fazer no meio de semana. Então, beleza, vamos começar por ali, sabe? Existem vários motivos por causa disso. Mas, daí pensando na pós, tem tudo isso, né? Que o Bruno comentou sobre a cor. Disso vai passar por uma pós-produção de som, sabe?
colocar todos os barulhos de biblioteca de áudio, ou refazer a modelo, por exemplo, ela passou por um trabalho de Foley, né? Que é tipo, a pessoa ela gravou passos, a pessoa ela gravou abrindo porta, barulhos específicos que o filme precisava. E toda a trilha sonora do filme foi pensada também enquanto estava sendo feita a montagem, justamente para trazer esse cenário que o filme precisava, assim. Então, após também é o último espaço que a gente tem para pensar o filme, sabe? E a modelo ela tem, o próprio ateliê tem umas questões de cor, assim, que foram pensadas na pós-produção, sabe? Assim, como colorista, pode dizer que mais ou menos foram pensados na pós, tá? Porque a cena final do ateliê, eu cantei aquela bola muito tempo. Não, mas eu, como diretor, só fui falar, não vou bater o martelo, acho que fica legal na pós, assim. Então, Você me oprimiu quanto a isso. eu sou a primeira pessoa a falar, cara, traz ideias, vamos conversar, e daí eu acho que o trabalho da direção é tentar colocar todas essas ideias no caminho certo, assim. E algumas você vai entender que faz sentido mais pra frente ou não faz, assim, sabe? Com certeza. É um grande trabalho de planejamento, assim como a gente já falou das outras etapas, que você às vezes se surpreende para onde vai, né? E é muito, por mais que você teste, e é sempre importante testar, né? Para conseguir a cor final da cena final, assim, principalmente da modelo, que tem algumas variações ao restante do filme. Eu fiz testes antes, né? Foi uma ideia que eu já tinha tido num trabalho da faculdade muitos anos atrás, antes da modelo entrar na minha vida sequer, né? Antes dela ser um projeto real, assim, de mecenato. Que eu tinha aquela pira lá e fui testando, e sempre ficou na minha cabeça isso, e eu fico muito feliz de ter usado, né? Eu não vou falar o que é, porque eu acho que é uma parada legal de se ver no cinema, quem tiver a oportunidade de assistir. Depois que a gente terminou o filme também, aí vem uma coisa que é interessante e complexa, né, do tipo de mecenato, tipo de lei que nós passamos, que nós temos todo esse planejamento de lançamento que nós já tínhamos, né, já colocamos do projeto desde o começo, né? O projeto vai muita coisa além de só falar o porquê que o filme merece ser feito, porquê que deve ser feito, ou o público, assim, né? Nós temos detalhe de todo o orçamento, nós temos também planejamentos futuros, onde que a gente quer passar, como que a gente vai passar, e nós temos também uma coisa chamada contrapartida social, que o Pedro pode falar um pouco mais. Eu não sei o quanto eu vou conseguir falar, porque é coisa que vai acontecer semana que vem ainda, então. Mas a gente tá aí no processo, né? Todo projeto cultural, bom, né? Todo projeto cultural ele vai ter como resultado para a sociedade, né? Afinal, foi feito com dinheiro público. Ele, né? Ele em sua forma final, né? Acessível às pessoas da maneira como foi prevista. E ainda é cobrado uma contrapartida mais incisiva aí, né? De você atender de alguma maneira relacionada ao seu filme a comunidade, alguma comunidade do local onde foi gravado ou alguma coisa assim. O nosso projeto prevê a realização, né, já que o filme trata de quadros, pinturas e tal, né? A realização com agora foi, né, não, originalmente não era isso, mas agora confirmado com crianças, jovens, na verdade, crianças não, jovens que estão em situação de vulnerabilidade social lá na face do Boqueirão, vão ter um curso de pintura de telas com uma grande amiga nossa, Patrícia, que, enfim, excelente pintora, excelente professora também. Vai dar esse curso e na nossa exibição na Cinemateca, dia 30, para quem quiser ir, vai ser feita uma exposição com os quadros que resultarem dessa oficina. Eu acho que é um negócio que vai ser bem bacana, assim, é uma experiência aí pra gente. Não posso falar mais sobre porque ainda não aconteceu e estou correndo atrás disso. Mas espero que seja bem interessante, assim, né? Tem um impacto na vida dessas pessoas de alguma maneira. E aí, mais alguma história, mais alguma coisa pra contar?
O filme ele foi selecionado pro festival do Lovecraft de horror cósmico que acontece em Portland em setembro, e daí ele tem uma versão lá em dezembro. A gente tá esperando outros resultados de festivais também. Mas quem é de Curitiba e quiser ir para a exibição da Cinemateca, será super bem-vindo. Lá a gente vai falar mais também, junto com o André e o Pedro, algumas questões de produção mesmo, de pensar o cinema de horror, de pensar o horror cósmico, e como que a gente traduz isso para nossa linguagem, como que a Modelo traduziu isso para a linguagem do cinema, né? Como eu falei no começo, como que mostra em tela uma coisa que simplesmente nunca foi vista na humanidade, é uma coisa muito maior do que a gente, assim, sabe? Então a gente tem ideias disso, a gente quer conversar sobre isso, e para prestigiar o filme, conhecer o que a gente fez e conversar com a gente. É isso, apareça se você gosta de terror, se você não gosta de terror também apareça. Vai ter exposição dos quadros pintados na oficina, vai ter pipoca roxa. Mentira, não vai ter mais pipoca roxa, o Luiz cortou, ele vetou a pipoca. É dia 30 de setembro, na Cinemateca de Curitiba, a partir das 7 da noite, né? Nós vamos começar primeiro com a exposição, mostrando o trabalho do pessoal. E mais tarde teremos aí a exibição do filme, um bate-papo com a equipe, nós três vamos estar lá, mais o resto da equipe, se der tudo certo, todo mundo. Se der tudo certo com a Cinemateca lotada, vai ser bem bacana. Estamos todos muito expectativos, esperando por esse momento faz um tempinho já. Deu tudo certo no final das contas e é muito, muito gratificante ver o projeto com data marcada e com tudo certo para acontecer, né? Então, quem quiser também segue a página da Modelo no Instagram. E é isso. Assistam filmes. Assistam filmes. Assistam filmes, gostou demais. São filmes nacionais também, importante. Também compareçam nos festivais das cidades que vocês morarem, se tiver, ou nas cidades vizinhas, é sempre muito legal, é uma experiência boa. Que você vai ver filmes que provavelmente você não vai achar em mais nenhum lugar, assim, né? Nós já vimos filmes aqui nos festivais em Curitiba que a gente sempre tem vontade de rever e onde nós vamos rever? Nem a pirataria não ajuda nesse sentido. Então, é isso. Obrigado, Luiz, obrigado, Pedro, por terem participado desse episódio. E nos vemos no próximo domingo. Quem estiver ouvindo algum outro filme, alguma outra coisa que não sei, com o Eduardo de volta também. É isso aí. Um abraço. Até mais.